Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciclo Eleitoral 2026. Eu sou André Rez, jornalista, e vamos falar sobre energia, infraestrutura e desenvolvimento do Espírito Santo. Para conversar sobre esses temas, recebemos hoje Márcio Félix Bezerra, uma das maiores referências do Brasil nas áreas de petróleo, gás e energia. Márcio Félix é engenheiro com especialização em engenharia do petróleo e combina uma trajetória rara com experiência no setor público e na iniciativa privada. Atualmente ele é CEO da ENP Energy, uma empresa de energia que conta com a sociedade de grandes grupos do Espírito Santo, como a Águia Branca e a Imetame. Ele também é presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, a ABPIP, que é uma entidade que atua diretamente na expansão do setor energético. Ao longo da carreira, Márcio Félix foi secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo, presidiu os conselhos de administração da ES Gás e do Bandes e exerceu o cargo de secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, chegando a exercer interinamente a pasta. Márcio, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com os capixabas mais uma vez. Então vamos lá, primeira pergunta, como o senhor avalia o momento atual da economia do Espírito Santo? O Instituto Jones fala em quase 140 bilhões de reais em investimentos até 2029. Como é que o senhor avalia esse momento? Esse momento é fantástico, né? Estava recordando na época que eu fui secretário, o Instituto Jones já fazia essas projeções e eu dizia assim, ó, o Espírito Santo é o estado que tem o maior investimento per capita do Brasil. Então, pela população, pela área, e continua com a carteira espetacular, né? Um número de investimento muito grande e muito mais diversificado do que foi na minha época, há 10, 12 anos atrás, 16 anos atrás, 16, 14 anos atrás. E então a gente está com a instalação de uma indústria automobilística muito importante, né? A GWM. Aracruz está se consolidando como um novo eixo de desenvolvimento em nível nacional. O Porto Central começa a andar. Então, assim, é muita coisa. Quando a gente pega um voo, chega, desembarca aqui em Vitória, eu digo assim, a gente mudou de país. A gente está em outro país, em outra realidade. Então, os números todos do Espírito Santo, e não é só a região metropolitana, mas o estado como um todo. Claro que tem desafios, né, acho que a gente vai conversar aqui, mas que bom que tenha coisas para serem feitas. Né? Então, Você falou em diversificação da economia. A gente tinha, até alguns anos, uma certa concentração em commodities. Então, hoje a gente tem essa diversificação, é uma realidade. Isso está acontecendo já realmente. É uma economia mais diversificada. O Espírito Santo tem uns mantras, né, que são falados e como logística, uma palavra que eu ouvia, se ouve muito, né? Mas inovação, conhecimento são mantras mais recentes e que, mais do que isso, mais do que uma palavra, mais do que um fractal, é uma realidade. Então, o Espírito Santo tem um fundo soberano, incentivando, então é um estado de startups, tem história de várias startups, é um estado empreendedor, né? Pela capilaridade das grandes arranjos industriais que tem aqui, né, no nível do Brasil e até fora. As fornecedores capixabas acabam ganhando isso aí. Então é um fenômeno ainda não totalmente percebido pelo país, mas as pessoas tentam explicar por que o Espírito Santo ele é diferente, por que ele é uma, vou dizer que não se pode ter uma ilha de excelência, né, mas separada das outras. Né? Então o Espírito Santo tem uma região geoeconômica, chamar assim, que envolve ali o extremo sul da Bahia, o extremo leste de Minas, e o Rio de Janeiro já é um pouco diferente, né? Mas acho que tem... Então o Espírito Santo é maior do que o seu território em vários arranjos produtivos, né? Em termos econômicos, né? Em termos econômicos. E por que, respondendo essa pergunta, o que faz ou o que fez o Espírito Santo tão diferente no contexto do Brasil, como unidade da federação que se destaca com crescimento, diversificação? O que fez o Espírito Santo diferente, especial? Não sei se é tão simples explicar, enfim, ter que deitar o Espírito Santo numa espécie de divã, mas aqui sempre, quando eu trabalhei aqui, sempre se falava da história do Espírito Santo, né,
dos 200 anos que não pôde se desenvolver. Então, o Espírito Santo tem uma tradição, um cuidado com a sua terra muito, muito maior do que a média. Embora diga que não... Eu brinco que o capixaba é o mais mineiro dos brasileiros, que não tem nem a fama de ser mineiro. Então, as coisas são feitas assim muito conversadas, muito articuladas. Os projetos recebem primeiro uma licença social para depois receber as demais licenças. Então, eu acho que os desafios, né, que o Espírito Santo passou por, enfim, antes desses 25 últimos anos, 24, 25 anos, o Espírito Santo passou por um período de grandes desafios, né? Chegou assim ao fundo do poço, e eu acho que esses desafios ajudaram o Espírito Santo ficar mais unido, né? O surgimento na época do Espírito Santo em Ação, que foi o elemento utilizado na época para fazer para reorganizar virada, o Estado, né? Organizar o Estado. Então, assim, o perfil da população, né, com uma parte muito significativa de descendentes de italiano, de pomeranos, uma vocação agrícola num espaço pequeno, né? É uma grande diversidade. O Espírito Santo tem a mesma área que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, aproximadamente, mas tem uma população 4 vezes menor e espalhada, chamar assim, em cidades de pequeno porte, comparadas com grandes cidades do Brasil. Acho que tudo isso, o desenvolvimento descentralizado, né, não... Aqui se fala em interiorizar o desenvolvimento, mas o desenvolvimento aqui vai para o norte e para o sul. Tem a parte de montanha, que é uma outra vocação. Então, o Espírito Santo está, enfim, na sua, vamos dizer, na plenitude de... as pessoas querem entender, perguntam, por que o Espírito Santo é um sucesso? A pergunta é feita, mas explicar... não é simples. Não é simples, tem várias razões. Você falou em licença social. O que é esse conceito de licença social? Você pode falar um pouco sobre isso? Qualquer grande... É um estado de grandes empreendimentos industriais. Somente comparado com o porte, o tamanho do estado, o tamanho da população. Então tem maiores arranjos produtivos de vários setores. O Espírito Santo é primeiro, segundo, terceiro produtor de muitas coisas, né? Inclusive no agronegócio também. Então, assim, o Espírito Santo é vamos dizer assim, um diferencial no país. Você falou em gargalos, a gente falou em crescimento de 140 bilhões nos próximos anos. Vai ter energia e tem infraestrutura para suportar esse ciclo de desenvolvimento? Quer dizer, energia e infraestrutura são gargalos? São oportunidades, né? O Espírito Santo, uns anos atrás, era ponta de linha. Foram construídos vários linhões. O Espírito Santo está conectado em termos elétricos, né? Do grid, da malha elétrica. O Espírito Santo está servido por um gasoduto que atravessa todo o estado, e é o gasoduto Sudeste-Nordeste, que liga o Sudeste ao Nordeste. É um gasoduto que coloca o Espírito Santo com condições de receber gás de vários locais. Então, ele atravessa longitudinalmente o estado, cerca de 400 quilômetros aqui no estado, que são oportunidades de um varal para colocar negócio. Novas térmicas estão chegando. O Espírito Santo tem um potencial grande de eólica offshore, que ainda não foi convertido no Brasil ainda, mas o Espírito Santo certamente será um dos primeiros a ter esse tipo de energia disponível. Então, assim, não é por falta de energia que o Espírito Santo vai se desenvolver. Bom, que bom. Márcio, você atuou no setor público e no setor privado. Você tem a experiência dos dois lados, né? Como é que você avalia a importância de ter um diálogo entre governo, setor privado e sociedade? Quando você perguntou, né, sobre a licença social, exatamente ela se constrói nesse diálogo. O diálogo efetivo com a sociedade, com a representação, né, como não é uma coisa, não é uma audiência pública, que claro que chega isso aí, as licenças ambientais, as licenças de todos os órgãos competentes, mas eu acho que antes de um projeto para frente, a sociedade se envolve, discute, né, a mídia, enfim, há todo um debate e o projeto fica maduro para ele acontecer. Então ele recebe, a licença social é a mais sustentável de todas, que é a licença que a população, vamos dizer assim,
de uma forma representada, dá para os projetos. Mas você percebe que existe no Espírito Santo esse diálogo, assim, de autoridades, setor, empresas, sociedade, você percebe um ambiente de diálogo mais favorável aqui? É um grande diálogo e de confiança também, porque as pessoas são desconfiadas, às vezes, naturalmente, nesse tipo de relação público-privada, que seja republicana, que seja... Então o Espírito Santo ele tem uma abertura, e não é só assim porque é público e privado, é porque a sociedade, como eu falei antes aqui, as cidades, a forma como elas estão organizadas, permite que as pessoas no dia a dia se encontrem. Então as pessoas conversam fora até do ambiente de trabalho. Então assim, a sociedade se envolve apaixonadamente, muitas vezes, que projetos podem ir para frente, que projetos não podem, né? Às vezes umas pessoas ficam preocupadas, tem muito porto no Espírito Santo, tem muito projeto de porto, mas realmente tem, enquanto está se discutindo, o Paracruz se consolida como um setor portuário importante. Então, assim, coisas que foram construídas localmente, com a indústria, com quem está lá, né? Foi pensado, repensado, então são coisas que às vezes demoram décadas para acontecer, mas quando acontecem, eles estão já no coração. Você falou, tem o Porto da Emetame, tem o Porto Central, você já falou um pouco da energia. E em termos de infraestrutura, que desafios ou oportunidades você enxerga na área de infraestrutura? O Espírito Santo tem, ao longo dos anos, consolidou uma agenda que eu acho que conhecida de cor e salteado pela população, que BR-101, que já teve grandes avanços, ela está chegando no limite, na minha opinião, do que pode ser feito. Porque tem reservas florestais, tem mais contornos, né? O contorno do Mestre Álvaro, que enfim, vamos dizer que faça parte desse projeto. Então, coisas que aconteceram e eu acho que o Espírito Santo tem que pensar também em outras alternativas, né? Além da BR-101, nesse caso longitudinal. Então, as litorâneas, S010, S060, elas são assim, meio descontinuadas, né? Então acho que precisa se repensar, não é para fazer uma BR-101 paralela, mas pensar como utilizar, né? A gente tem ainda muitas áreas de mar, praticamente inabitadas, né? O Brasil é muito litorâneo, mas o Espírito Santo, paradoxalmente, não é tão litorâneo assim. Claro, tem várias cidades, a região metropolitana está no litoral, mas indo para o norte e para o sul, tem muita coisa. Tem muitos municípios que tem sede, tem vários núcleos urbanos, então eu acho que repensar numa litorânea do Espírito Santo, não é uma travessia do Rio Doce pela Foz, de balsa, uma coisa até romântica, turística, eu chamo assim, coisa que até seus locais, né? Então são coisas que eu acho que precisa pensar. O modelo BR-101 ele já foi. Olha, claro que a gente tem as que atravessam para dentro, né? 262, que ainda várias tentativas, ainda não foi o resultado, né? Mas, enfim, não chegou no resultado desejado. Mas a gente tem a 259, que é outra conexão importante com Minas Gerais, que passa por Colatina. Ali eu não sei, pelo menos há poucos meses que eu passei lá, naquele trevo, aquela conexão lá da BR-101 com a 259. Ali precisa repensar aquilo ali, já que já não está considerado na concessão da BR-101, mas envolve duas rodovias. Talvez seja uma coisa simples ali. Mas explorar mais a 259, a conexão de São Mateus a Minas Gerais, passando por Nova Venécia, né, que é uma estrada federal que foi, vamos dizer, estadualizada, e a S381, que leva o mesmo número da BR, que tinha lá 381. Então são conexões, né, que o Espírito Santo tem, além das ferrovias, né, que é isso que eu ia perguntar. Você falou em rodovia litorânea, e tem um projeto de uma ferrovia litorânea. O que você pode falar sobre ferrovia? As ferrovias também são, vamos dizer assim, estão na agenda do dia a dia do Espírito Santo já há alguns anos, né? Essa litorânea está mais recentemente, e a F-118, né, que é a conexão de Santa Leopoldina a Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, que no final o objetivo é chegar com a riqueza do Centro-Oeste, com a produção do Centro-Oeste, tanto aqui no Espírito Santo, como
lá no Porto de Açu. Então seria um objetivo dessa 118, que está avançando, né? E tem a Ferrovia Centro-Atlântica, né, FCA, que está em processo de renovação da licença. E aqui também se falava muito uma coisa, o contorno da Serra do Tigre. Isso é uma palavra-chave. E agora eu vi que na solução para a renovação, pelo que eu li, o contorno da Serra do Tigre, lá perto de Belo Horizonte, ficaria em torno de 20 bilhões de reais essa obra. E acharam uma outra solução, que estou chamando de contorno alternativo de Belo Horizonte, por 2 bilhões de reais. E que está ali na luta de ser colocado, tirado, mas na última versão ainda está mantido isso aí. Isso é muito importante para o Espírito Santo, para ter trens de maior capacidade, de bitola maior, para trazer mais cargas para cá. E também o lado de interiorizar cargas, já que a ferrovia Vitória-Minas, ela traz vem os vagões, centenas de milhares de vagões por dia, 8 mil vagões, se não me engano, e voltam com bem menos carga do que vem. Então o Espírito Santo, inclusive o crescimento das empresas aqui, né, tem a ver com o Vale do Rio Doce, né, o Vale do Aço. Então essas coisas estão interconectadas num arranjo produtivo que ajudou a desenvolver a economia capixaba de maneira muito intensa. Então, quer dizer, tem muita perspectiva de crescimento, então, né? Quer dizer, com investimentos na malha ferroviária, na expectativa de duplicação, assim, já em execução da BR-101. Você ampliando a infraestrutura, ampliando os portos, isso abre margem para um ciclo de crescimento cada vez maior, né? Com certeza. Então o Espírito Santo já tem um futuro contratado por algumas décadas. O que vai crescer de infraestrutura também vai dar conta do que vai ser a necessidade. Claro, ferrovias são projetos de longa maturação, demoram muitos anos para acontecer, mas eles estão sendo, vamos dizer assim, desenhados e vão virar um contrato na renovação da concessão da FCA, por exemplo. Então isso vai ser uma grande oportunidade. O Espírito Santo ainda tem a ida, né, o pessoal viaja para Minas no trem, né, então ainda tem um lado romântico que poucos lugares do Brasil, e não é uma coisa, turístico, mas também é um transporte utilizado. Então, assim, tem a questão, né, dos aeroportos regionais, enfim. Mas acho que tem uma coisa que eu não sei se eu encaixaria em infraestrutura, que eu acho que é muito importante, que é como organizar, vamos dizer assim, os novos centros urbanos do Espírito Santo. A gente vai ter uma nuvem populacional, chamar assim, de Presidente Kennedy até Aracruz, pelo menos. O Linhares, talvez. Linhares também. A Linhares tem que atravessar o Rio Doce, enfim. Por isso eu estou falando da litorânea como uma travessia. Mas Linhares já é um núcleo, São Mateus e tal, mas assim, eu ainda vejo assim, a população ficando mais ali. Claro, Linhares está colado ali a população ficando mais do Rio Doce para o sul. Mas precisa organizar, inclusive planejar alguma, não vou dizer que é uma nova cidade, mas como que se faz isso, né? Então, a tendência é virar uma grande região metropolitana, Vitória, Aracruz. Eu acho que é uma região metropolitana dos tempos modernos. Então vejo coisas assim na Austrália, coisas desse tipo, que tem cidades ou regiões que vão quilômetros e quilômetros, mas cada um tem a sua individualidade, não tem um amontoado, não é uma coisa assim agradável. Então acho que isso aí os capixabas têm a oportunidade de se planejar, principalmente agora em Aracruz, né, que vai ter um grande crescimento, o presidente Kennedy mais à frente, o presidente Kennedy não tem área urbana, praticamente a população muito pequena do município, então lá vai ter um outro tipo de ocupação. Aracruz já vem sendo ocupada há muitas décadas. Né? Preservando a qualidade de vida, o desafio é preservar a qualidade de vida. Né? Você falou bem, André, assim, um dos maiores valores do Espírito Santo é a qualidade de vida. Então essa aí é uma conquista que precisa ser mantida, por isso que os capixabas cuidam da sua terra, e eu acho que atrás da licença social, tá assim, isso vai trazer qualidade de vida, ou vai mexer na nossa vida para melhor, aí sim a licença social sai. Legal, Márcio, a gente está chegando no final aqui. Se você pudesse deixar uma sugestão para as lideranças que conduzirão o Espírito Santo nos próximos anos, qual é a mensagem ou sugestão que você deixaria, já tendo contribuído para o governo do Estado, para o governo federal, agora no setor privado, o que você diria?
Olha, a gente já falou bastante coisa aqui durante a entrevista, mas eu diria o seguinte: é muito importante a relação com os estados vizinhos. Acho que aprofundar a relação com os estados vizinhos. E no caso, até Goiás, no caso, vira vizinho, porque, enfim, o Centro-Oeste tem conexões aqui com o Espírito Santo. Traz carga para cá. Traz carga, então as soluções. O Espírito Santo diz assim: a gente é uma bancada pequena, a gente é um estado pequeno no meio do Sudeste, que é só de grandes estados. Mas o Espírito Santo tem a oportunidade de fazer parcerias com a Bahia. A Bahia é um estado muito grande, então assim, o extremo sul da Bahia está mais para o Espírito Santo do que para Salvador, vou chamar assim. O extremo leste de Minas, idem, em relação a BH. Então o Espírito Santo tem uma centralidade. O Rio acho que é um pouco diferente, porque são dois estados geograficamente pequenos e distâncias são similares, né, das capitais para o divisa dos seus estados. Então, assim, eu acho que é usar a energia do sistema para ser a força política maior do Espírito Santo. Maravilha. Márcio, obrigado pela participação. Alguma consideração final, alguma mensagem final? Muito feliz de poder dar essa contribuição e torcendo para o sucesso do Espírito Santo cada vez mais. Legal, obrigado.